o pedido de Tiago e João. Então, vamos ler o texto em grego juntos, tá certo? E a gente vai analisar depois as palavras no léxico e tecer uns rápidos comentários. Olha o que diz lá, versículo 20. Toté proseuten auto remeter ton huion zebedaio meta tu huiu autes proskinusa kai aitusa ti apauto rodé eipen aute ti teleis legei auto eipe hina katissosin hutoi roi dio ou duo hioi mu erris ek dexion su kai erri ex euonimon su ente basileia su apócriteis de ro Iesus eipen uk oidati ti aiteites dinaste piein to poterion ro ego melo pinein, note que é uma pergunta, pinein, legusin auto dinameta, legei autos to men poterion mu pieste to de catisai ec dexion mu kai ex euonimon uk estin emon tuto dunai ala rois etoimastai hipo tu patros mu kai aquosantes roi deca eganactresan peri ton dio. Próxima página. Dio adelphos, versículo 25 lá, tá me acompanhando, o laser tá falhando aqui, adelphon. Versículo 25. Rode Iesus proscalesamenos autus eipen oidate roti roi arcontes, líderes arcontes ton etnon das nações, os líderes das nações, katakilieusin auton kai roi megaloi katexuxiasusin auton uk hutos estai en himin alahos ean tele en himin megas genestai estai himin diáconos. Versículo 27. Kai hos antele en himin einai protos estai himondulos hospe horios tu antropu uk elten diaconetesai ala diaconesai kai dunai te psique autu lutron antipolon. Então, chegamos aqui no versículo 26 e 27, que é o versículo mais isolado em que estamos analisando. Veja a transliteração aqui. Diz, a tradução literal. Não assim será entre vós, mas quem quiser entre vós grande, megas, né, a palavra conhecida entre nós, quem quiser entre vós grande se tornar, será vosso diáconos, um servo, diáconos.
Então, a palavra que nós conhecemos, né, o diácono, um ofício na igreja. O versículo 27 continua: e quem quiser entre vós ser o primeiro, não é mais o grande, ele quer ser o primeiro de todos, protos, estai, primeiro será vosso escravo, doulos. Então, as duas palavras que nós percebemos que são diferentes no grego é diáconos e doulos. Estão dentro do mesmo campo semântico, mas não são exatamente iguais, não é? São sinônimos. Sinônimo não quer dizer que as palavras são idênticas. Significa que elas têm uma relação de significados. Diáconos e doulos. E Jesus termina usando o verbo diakonetenai, não é? Aqui na voz passiva, que diz que o Filho do Homem, né, não veio para ser servido, na voz passiva do infinitivo, para ser servido, mas para servir. Note que tanto a primeira vez quanto a segunda é a mesma raiz do verbo, não é? E da mesma palavra diáconos, diakonetesai, diakonesai. Então Jesus apela e usa essa primeira palavra aqui, olha, né? Elas são comuns, mas ele diz: se você quer ser o primeiro, aí você parece que tem que descer mais ainda para o nível de escravo. Vamos ver o que é que os léxicos agora dizem sobre essas duas palavras-chave. O primeiro léxico aqui é o de Griegsch Dunker. Sobe lá, por favor, Everton, lá para cima. Um pouquinho mais. Aí, olha lá. A primeira palavra, lá em cima, não sei se vocês estão conseguindo ler, é a palavra diaconia. Ok? Diaconia. Diaconia é um serviço, não é? Pode ser um serviço doméstico, um ofício, pode ser um ministério, ou um auxílio, um apoio, uma distribuição que você presta a alguém. Então nós temos a palavra diaconia e nós temos a pessoa que faz o trabalho, que é o diáconos. E o que é o diáconos? Ok, quando você vê a palavra, não é, que ela está em os aqui no final e o depois, é uma palavra masculina, certo? Ela existe no feminino, mas não aparece no Novo Testamento. Ok, vamos lá adiante. A definição de diáconos é um servo. E ele mostra algumas passagens onde leva esse significado simples. Especificamente, note como Griegsch Dunker colocou um garçom. Não é? Alguém que serve no casamento ali onde Jesus estava, onde ele transformou a água em vinho. É o garçom. Não é um serviço baixo, é um serviço que você presta. As demais traduções são um agente, Romanos 13, um auxiliar, pessoa que presta serviço como cristão. Esse serviço como cristão, esse diáconos, pode ser um serviço a serviço de Deus, alguém que está a serviço de Deus, de Cristo, ou a outros cristãos, certo? E tem um significado logo depois, o significado letra B, que é o diáconos no sentido de um caráter oficial ou semi-oficial. Note que ele cita aqui Romanos 16:1, falando de uma mulher, não é? Febe, e é uma palavra meio difícil de traduzir aqui, mas a palavra lá é diáconos. Então pode ser um caráter em caráter oficial ou semi-oficial. Nós temos Filipenses, Timóteo, 2 vezes. O termo técnico posterior, diaconisa, deriva deste uso de diaconato. Então perceba que a palavra diácono tem esse sentido, garçom, auxiliar, não é? É um agente, ele é um servo. Ok, vamos ver doulos agora, em Griegsch Dunker. Vamos subir lá porque doulos tem mais palavras relacionadas com a mesma raiz. A palavra que nós queremos estudar agora é doulos, que está aqui, certo? E eu coloquei esse sinalzinho para dizer que essa é a palavra que está lá no texto de Mateus 20, versículo 27, ele usa no sentido figurado, veja como os lexicógrafos colocaram. Mas note que antes você tem um verbo. Então, deixe-me dar uma explicação agora. Toda vez que você vir uma palavra no léxico
que termina em ômega, duleu. Ou a última palavra aqui, ó, dulou. Então, toda vez que você vê uma palavra terminada em ômega, é um verbo. Duleu é ser escravo, estar sujeito a alguém. É um ato que você faz para alguém, você se escraviza, né? Você se torna escravo. Então, temos várias passagens aqui. Dulou é escravizar alguém. É eu que escravizo alguém, é eu que sujeito alguém, né? Eu sou a pessoa que torna o outro escravo, eu não me faço escravo, eu escravizo. Então aqui dois verbos diferentes, parecidos, mas perceba que todos eles aqui têm a mesma raiz. Tanto esses dois verbos, como esses dois substantivos, perdão, 3 substantivos aqui. Substantivos e um adjetivo aqui. Ok, vamos para esse daqui. Dulê, note que é redulê. Aí, valeu, Everton. Dulê é o feminino. Então, toda vez que você vê um re acompanhado, não é, do substantivo aqui, é uma palavra feminina no grego, escrava, serva, empregada. Essa palavra só aparece nessas passagens. Toda vez que nós vemos um asterisco, significa que são todas as passagens do Novo Testamento. E antes de passarmos para o doulos, o masculino, nós temos um adjetivo. Os adjetivos em grego, né, eles podem ser masculinos, femininos ou neutro. Então, os léxicos colocam nas 3 formas para indicar que essa palavra é um adjetivo. Algo que é escravo, servil. Só aparece uma vez em Romanos 6. Doulos, dulei, dulon. Ok, agora falando da pessoa, não é? Falando do ser humano que é escravo, não é mais um servo, é escravo. Doulos, de novo aqui, masculino, note ele na forma genitiva, aqui o artigo, doulos, escravo. Literalmente você vai ter várias passagens. Note que Grinch e Dunker entendem que em Mateus 20, 27, está falando no sentido figurado. É a pessoa que serve de um modo tão baixo como se ele fosse um escravo, um doulos. Seria o equivalente a você ter, digamos, um catedrático nas igrejas de Cristo que pega o cabo da vassoura e vai lavar o banheiro. Significa, digamos, um tradutor do Novo Testamento que decide cuidar de criancinhas pequenininhas numa sala de aula. É a irmã que faz o trabalho de cuidar da pessoa que está hospitalizada, levando ela para o banheiro. Ok, é um trabalho bem baixo, que às vezes pessoas fogem dele. E é doulos, é o escravo. O escravo, nós vamos ver já o significado, não é? Mais específico, mais técnico. E então Grinch Dunker entende que em Mateus não está falando literalmente, mas figurativamente. E também as seguintes passagens de Romanos, 2 Coríntios, em que a pessoa se chama um escravo de Deus, não é? Um escravo de Cristo, com ênfase na sua reivindicação exclusiva. Muitas vezes Paulo e também, por exemplo, Tiago, eles não usam diáconos, eles usam doulos dei, não é? Escravo de Deus, doulos teu, perdão, escravo de Deus, alguém que está completamente sujeita ao senhorio de Jesus. A ênfase na sua reivindicação exclusiva. O escravo, ele vive exclusivamente para o seu senhor, para o seu mestre. E aí nós temos várias passagens, e o Grinch Dunker acredita que também se trata algumas vezes de oficiais do rei, ministros, como por exemplo Mateus 18, nós vemos aí esses exemplos que pode ser traduzido como ministro, e aí a palavra tem sinônimo de diáconos também. O que Low e Nida tem a nos dizer sobre essas 2 palavrinhas? Aí eles têm muito mais riqueza. Aqui, olha, sobe um pouquinho, Everton, por favor. Aí, olha, vamos começar por diácono, não é? O verbo aqui, diaconeu, diaconia, não é? Serviço, prestar assistência ou ajuda, realizando determinadas tarefas, muitas vezes de caráter simples ou humilde. Servir, prestar serviços a ajudar,
serviço, ajuda, ok? Olha o que ele diz, prestar assistência. Muitas vezes de caráter simples ou humilde. Mais para baixo, ele traz, aqui embaixo, olha, Mateus 28, na tradução, Jesus usa o termo diácono para si mesmo. Eles comentam um pouquinho. E mais aqui embaixo, veja o que ele comenta, o Louw-Nida. Em algumas línguas, para comunicar o conceito de serviço, é essencial introduzir uma referência específica a um servo. Por exemplo, ajudar como a um servo. Então, ajudar em que sentido? Você pode ajudar um amigo, mas quando é no sentido de diaconia, de diaconeu, é ajudar como a um servo, dar assistência como alguém que deve fazer isso. Por que deve? Porque ele é um servo. Em alguns contextos, talvez seja útil empregar uma locução como ajudar nas coisas pequenas ou fazer os serviços humildes. Então, note que o Louw-Nida esclarece o verbo. Veja como ele trata agora o substantivo. A próxima palavra, aqui, diaconia, diácono. Sobe um pouquinho, Everton, por favor. Aqui, olha como ele traduz Mateus 20, 26. Se alguém quiser ser grande entre vós, que esse seja o servo dos outros. Interessante, ele fez uma tradução mais livre, seja o servo dos outros. E baixa um pouquinho agora, Everton, por favor. Aqui ele vê a palavra diaconia, não é? Que é uma palavra ligada a diáconos, a função ou a posição de serviço, ministério, trabalho. Atos 20, 24, que eu possa completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, o diácono, ele recebe uma diaconia, uma missão, um trabalho do seu Senhor. Ok, avancemos. Agora, o doulos. O doulos, desculpa, está um pouco troncho quando eu escaneei. Relativo ao estado em que se é totalmente controlado por algo ou alguém. Subserviente a, controlado por. Então, a noção de doulos é que você não tem liberdade praticamente. Você pertence a alguém. Você é totalmente controlado por alguém. Então, hoje em dia, digamos, algumas pessoas, apesar de vivermos uma sociedade livre, elas são controladas totalmente pelos seus patrões. Elas são doulos, são escravas, sem saber, não é? Elas não têm a liberdade de pegar o seu dinheiro e fazer o que quiser, sair um pouco mais cedo, até mesmo pedir demissão, porque elas estão totalmente controladas, subserviente ao seu patrão, ao seu serviço. Ok, vamos mais para frente. Será que tem mais alguma coisa aqui embaixo? Não. Somente isso. Ok, veja aqui, Everton. Em algumas línguas, talvez seja recomendado traduzir doulos no contexto de Romanos 6,19 por um símile, como escravos. Aqui ele diz, nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos da justiça. Então note como Paulo coloca, pois, como oferecestes os membros de vosso corpo para como escravos, ou seja, como escravos, obedeceram à impureza e maldade, ou para serem dominados pela impureza e maldade. Veja como ele colocou, dominados. Então a noção de doulos do pecado, quando você é doulos do pecado, você acha que é livre, mas na verdade quem manda em você é o pecado. Ele tem total controle sobre você. Então no reino de Deus, o mega, ele é diáconos, mas o protos, o que quer ser protos, o primeiro, ele vai ser doulos. Então, alguém diz para aquele que quer ser o grandão na igreja, você poderia ajudar a fazer minha mudança? Posso. Você poderia passar uma noite no hospital com a minha tia? Posso. Você gostaria de lavar os pratos do acampamento? Posso. Por quê? Esse é o verdadeiro grande no reino de Deus. O que tem mais para frente? Eu acho que ainda tem mais uma. Pronto. Aqui.
Se você subir, você vai ver que a palavra escravo, doulos, em Low-in-Need, ele colocou dentro do campo da liberdade, porque o escravo ele não tem liberdade. É alguém que é escravo no sentido de ser a propriedade de um dono. Interessante, ele é propriedade de um dono. Por mais que no mundo antigo, não raras vezes, houvesse a possibilidade de um escravo conquistar a sua liberdade. Sim, um escravo podia conquistar a sua liberdade. Mas a noção de doulos é que ele é propriedade, ele é mandado, ele não tem aquela liberdade de poder fazer uma coisa ou outra. Olha o que Paulo diz mais aqui embaixo. Quando Paulo se apresenta como um escravo de Jesus Cristo ou de Deus, Romanos, Gálatas, Tito, ele usa doulos. O termo doulos chama a atenção principalmente para o fato de ele pertencer a Cristo ou a Deus. Temos mais alguma coisinha? Sim. É provável que existam também importantes conotações positivas, pois em algumas línguas do Antigo Oriente Médio, uma afirmação como escravo do rei ou servo do rei havia se tornado o título de uma pessoa importante no governo. Para uma discussão de outras implicações do termo doulos, veja essa entrada aqui, não é, no parágrafo 87.81. Então ele está dizendo que até mesmo o doulos pode ter um certo valor dependendo de quem for o seu senhor. Então, se você é um doulos de um cara cruel, cara, esse doulos aí não vale muito. Mas se você é um doulos de um rei, mesmo no estado de doulos, você tem um grande título, apesar de pertencer completamente àquele senhor. Então, nós vemos hoje que a passagem lá de Mateus 20, Jesus usa duas palavras diferentes. Ele usa duas palavras que têm significados diferentes, têm nuances diferentes. E é essa nuance que você pode perceber comigo, não é, nesse texto. Perceba o valor não somente de você possuir as ferramentas, a interlinear e o léxico, mas perceba também a importância de você ficar de olho. Se você trabalha todo o tempo dentro de uma só tradução, com uma atualizada, você pode perder de vista essas coisinhas. Se você pelo menos tem duas traduções ali do lado, você, essa traduziu de um jeito, essa traduziu do outro. Por quê? Quando você vai para o original, percebe que são dois termos distintos. Quando você vai para o léxico, você percebe a diferença entre esses dois termos. E deixe-me terminar com essa ressalva. Essas ferramentas que nós estamos adquirindo, elas são ferramentas para o serviço no reino, tá certo? Para que você seja um bom diácono ou um bom doulos no reino. Não é para tornar você superior a outro irmão que ainda não consegue ou ainda não teve o interesse ou a oportunidade de poder trabalhar. Então, mais conhecimento como esses, maior responsabilidade para servir. Por último, também gostaria de acrescentar aqui, se você tem um conhecimento do inglês, tá certo? Se você tem um conhecimento do inglês, você consegue ler um inglês instrumental, muitas ferramentas existem online, sem você ter que gastar mais, ok? Então, ferramentas a título de texto bíblico, não é? Você pode ter interlinear online em inglês, mas também você vai encontrar léxicos, outros léxicos em inglês. Eu posso depois providenciar para aqueles que arranham um pouquinho no inglês, não é? Alguns léxicos online que você pode achar e aí dar uma pesquisada e talvez encontrar mais significados na sua busca. De novo, dedique-se, disciplina, todo dia estude um pouquinho, desenvolva o hábito de chegar em casa, olhar o seu léxico, olhar seu interlinear, dar uma olhada no léxico, não é? Isso vai se tornar parte da sua rotina, parte do seu trabalho, como alguém que trabalha a palavra de Deus e quer manejar ela, não é, de forma exemplar, como um bom servo do Senhor. Que Deus abençoe e continue firme nos seus estudos. Amém e até a próxima aula.